De Curitiba para o mundo sob o nome de Novo Louvre. Existe uma história familiar bastante interessante por trás dessa marca forte da moda paranaense e quem vai contar pra gente é a empresária Mariá Salomão. Obrigada, Mariá, por nos receber. Obrigada eu pela oportunidade. Vamos saber um pouquinho mais então hoje sobre os bastidores dessa marca e queria que você contextualizasse pra gente o endereço que nós estamos hoje. Nós estamos na Trajano Reis, que é o centro histórico de Curitiba, né? Faz parte da minha vida pessoal, tá aqui no centro histórico desde que eu nasci, eu moro por aqui. E o Novo Louvre é uma homenagem à loja de tecidos Louvre, que ficava na Rua 15, onde hoje são as lojas Marisa, e era do meu bisavô. Ele era mascate, veio da Síria, refugiado, e conseguiu se fazer, né? E ser bem sucedido com essa loja de tecidos, né? Então isso sempre fez parte assim do meu universo, das histórias que eu ouvia. E aí quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu decidi que eu queria abrir um negócio de forma assim até ingênua e eu comprava muitos livros, fazia mestrado na época na área de arquitetura, que é a minha formação. E eu resolvi abrir uma livraria. E encasquetei que tinha que ser aqui. Aqui é um prédio que esse meu bisavô construiu. Então esse prédio onde a gente está foi construído por ele em 1953. Só que o espaço era muito grande. Então eu comecei a agregar coisas que eu achava interessantes, que eu gostava no espaço. Então a gente colocou um café, colocou uma arara de jovens estilistas. Era uma coisa muito nova em Curitiba naquela época, isso era 2007. E você não tinha nenhuma relação com a moda? Nenhuma relação com a moda. E o meu escritório de arquitetura ficava aqui dentro também. Então eu abri o espaço e aí vendia muito mais roupa que livro, né? E essa arara foi crescendo, os livros foi diminuindo o espaço dos livros e as pessoas começaram a entrar e falar: você faz roupa? E eu, né, ascendência Parecia árabe. algo óbvio que você tivesse essa relação. Exato, porque tinha arara. Aí eu, para não perder cliente, não perder venda, falava: faço. Aí a pessoa dizia o que ela queria. Ia embora, aí a menina que me ajudava aqui, que era vendedora, porque eu precisava terminar meu mestrado, eu tinha que ter ajuda. Eu falava, como é que faz? Porque ela estudava moda no Senai na época. E assim, aí ia fazendo, sabe? Fui fazendo, aprendi fazendo. E aí a gente começou a fazer, aí comprava o tecido, fazia uma peça para a pessoa, pendurava uma na arara. Fazia uma para a pessoa, pendurava na arara, comecei a fazer algumas coisas. Sob encomenda? Sob encomenda, daí comecei a fazer, já sabia fazer, vou fazer uma camiseta, comecei a colocar na arara e essas coisas começaram a vender melhor que os outros estilistas que tinham aqui na época. E daí com o tempo, as minhas peças foram tomando conta dessa arara toda, a gestão era muito mais fácil da minha marca do que todos os estilistas, né, que eu fazia, e eu comecei a ter só a minha roupa aqui. E aí a gente chegou num ponto assim que já tinha crescido o que tinha para crescer. E eu queria mais. Quanto tempo, mais ou menos, isso aconteceu? Para você se apropriar do nome como marca? Como marca. A gente abriu em 2007 e a nossa primeira venda de atacado foi em 2012. No meio do caminho disso, eu já estava fazendo roupa com a etiqueta Novo Louvre, sabe? Comecei a usar o nome, até por estratégia de comunicação. Porque eu falava assim, gente, vai divulgar uma coisa, já divulga tudo de uma vez, entendeu? O café, por exemplo, chamava Café do Louvre. Aí chegou uma hora que ficava confuso, né, na imprensa, o Café do Louvre no Novo Louvre. Eu falei, gente, larga a mão desse Café do Louvre, vamos chamar tudo de Novo Louvre que a gente vai se fortalecer. E funcionou mesmo. Então, e aí em 2012 eu comecei a fazer feiras para venda de atacado. E quando eu me deparei com esse universo das feiras de atacado, eu falei, bom, isso aqui que é o negócio da moda. O que eu estava fazendo, eu nem chamo de coleção nada. Eu fazia roupa para vender. Sim. A partir de então eu comecei a fazer moda. Aí a gente começou a seguir o calendário da moda. Mas você foi buscar algum curso? Você se apropriou de algum conhecimento para você criar uma coleção? Porque é algo bastante complexo e você concorre diretamente com marcas absolutamente consolidadas e desejadas. Tinha acabado de terminar um mestrado e essa minha coisa pesquisadora sempre esteve em mim e continua. Trabalhar com moda é fazer pesquisa o tempo todo. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E assim, comecei a fazer muitos contatos. Essas feiras, se você aproveitar, você conhece muita gente, você começa a trocar ideias. Então, por exemplo, por causa de um problema de gestão, para a primeira coleção eu peguei o que tinha aqui e fui lá, não era uma coleção propriamente dita. E aí eu cheguei lá, me lembro que tinha uma compradora que falou, essa estampa eu vi já no vizinho. Eu falei, nossa... Então, não é legal eu ter estampa que vende na fábrica. Aí eu descobri que eu podia ter uma estampa exclusiva, que eu fosse desenhar essa estampa.
Aí eu precisava fazer compra de tecido, as compras eram em quantidades muito grandes. E aí me indicaram um fornecedor que fazia quantidade menor da estampa. E ele só vendia seda. Então, por acaso, eu acabei no público A, porque o meu fornecedor era de seda, a seda é cara. Então, aí eu comecei a aprender a fazer estampa, para não ter igual a do vizinho na feira. Isso se tornou uma marca muito grande. Eu imagino que é porque, como eu não fiz curso de moda, nem de estamparia, nem de nada, a nossa estampa acabava sendo diferente do que tinha por ali, sabe? Ela era feita do meu jeito, eu fazia do jeito que eu sabia. Absolutamente autoral. Bem autoral. Como que você defendia a marca? O que ela tinha de diferente dos outros, assim, além de ser cara pelo fator da seda e etc? Foi muito por acaso, sabe, Tabata? Quando eu fui para essa primeira feira, nessa época eu já estudava um pouco sobre o assunto e eu tinha visto um documentário sobre uma marca americana que chama American Apparel. E eu fiquei encantada com aquele documentário porque a marca acontecia toda num prédio e de cima para baixo fazia o tecido, daí cortava, costurava e vendia no térreo. Eu achei aquilo sensacional. E a marca usava Made in Downtown LA. E eu achei aquilo lindo. Falei, nossa, um dia, quem sabe o prédio aqui vai ser assim. E coloquei no tag, feito no Centro Histórico de Curitiba. Porque era uma coisa, a nossa localização influenciava nessa vivência que a gente tem. E fui para essa feira. Chegando lá, eu assisti uma palestra de macro tendências de uma pesquisadora de moda chamada Valéria Delgado. E eu fiquei assim, muito impressionada com tudo que ela falou. E ela falou em Curitiba umas 3 vezes e não tinha nenhuma marca de Curitiba nessa feira, era uma feira grande. Tinha só eu que estava começando, nem me considerava uma marca. E fala do design de Curitiba, eu falei, puxa, é uma lacuna que eu posso preencher. E aí aquilo que já estava meio por acaso ali, eu usei isso como assim, eu queria que quando você pensasse em moda de Curitiba, você pensasse na nossa marca. Porque quando você perguntar para qualquer pessoa moda de Curitiba, não via nada na cabeça. Sim. Fala moda do Rio, o que que vem? Vem estampa, vem a Farm, vem a Osklen, vários segmentos, mas você consegue ligar aquilo. Moda de São Paulo, na época tinha a Raia de Goy, tem a Cris Barros, uma estética muito deles, assim, a Lili Sarti. E moda de Curitiba, a gente quase que não tinha nenhuma referência. Tinha o Jefferson Kulig na época. Sim. E só isso, a gente não tinha assim uma referência de moda. Eu falei, bom, vou ocupar esse espaço. Aí isso começou a ser intencional. Então, a partir de então, todas as coleções eu escolhi um tema da cidade. A primeira foi a Rua 15, a gente trabalhou com flores, Rua das Flores. A segunda foi o bairro aqui do São Francisco. A gente trabalhou com a imigração, alguns elementos assim de estamparia ucraniana, uma mistura assim de referências, principalmente europeias, que é a nossa imigração. Aí a gente já trabalhou diversos temas, todos relacionados à cidade. Então eu fui me apropriando dessa marca de moda de Curitiba. Hoje a gente tem outras marcas já. Hoje você não precisa ser tão específica para ser de Curitiba. Hoje a gente trabalha sempre alguma coisa curitibana, mas talvez não tão óbvio, assim, não numa estampa, de forma mais sutil, assim, sabe? Uma forma mais aprimorada também. A gente foi aprendendo, né? Claro. E então, por exemplo, a gente trabalhou na última coleção um artista de rua, que eu gosto muito. A gente trouxe, ele faz lambe, chama Vantes. Então a coleção foi inspirada nele. A do inverno que a gente está lançando agora, depois do carnaval, foi inspirada numa outra artista curitibana que mora em Paris, que é a Daniela Buzzarello. Sim, então, ela é maravilhosa. Então esses universos assim da arquitetura, da arte, fui professora de História da Arte por um tempo no Senai, na Faculdade de Moda. Uma grande diferença. Então é uma coisa que eu sempre gostei e eu trago isso para a coleção. Esse que é o meu ponto forte, né? O meu produto é meu. Vamos falar do que eu entendo como ponto forte da divulgação da tua marca, as redes sociais. Você tem uma presença bem forte, você conta uma história de uma forma muito elegante ali. As nossas redes sociais sou eu que faço, né? Sem nenhuma expertise no Parabéns, assunto, né? Você é uma referência, imagino que para muitas pessoas. Mas assim, qual que é, o que eu acho que é bom nas nossas redes? É uma rede orgânica, a gente nunca comprou seguidor, eu nunca tive ninguém que trabalhasse com redes sociais me ajudando. Sempre eu fui buscando, né? E sempre ouço muito o que as pessoas que estão à minha volta falam. A fotografia é, assim, eu acho que é o ponto mais importante da nossa comunicação. E assim, eu demorei para perceber isso, porque a gente usa a foto muito como ferramenta de venda, né? Você termina a coleção, você faz um lookbook, aí você manda para os lojistas. Isso é muito uma coisa assim de ferramenta de venda, que daí são essas fotos mais sem gracinha, assim, da modelo parada.
E aí, quando eu me toquei assim do poder da fotografia, eu comecei a ir atrás de alguns fotógrafos que eu gostava. Eu trabalhei muito com a Janete Anderman antes, hoje ela não faz mais foto, ela é artista plástica, então você vê que ela já tem uma visão assim. As suas fotos, elas têm um quê de performance? Antigamente você fazia uma campanha, você escolhia uma, duas fotos e acabou o assunto, né? Postava na revista com quem anunciava, punha no Facebook a campanha na capa, enfim. Hoje a gente tem que alimentar uma rede social com pelo menos uma postagem por dia, fora os stories. Então assim, você tem que ter muito material. Onde você vende hoje, Maria? Hoje a gente está, graças a Deus, numa expansão, né? A gente recomeçou praticamente do zero em 2017, 2018, no atacado. Então hoje a gente está no Galleries, que elas têm as lojas e o online. A gente está no Shop Together, que é uma loja online também. Uma loja de Goiânia muito bacana que chama I Am, que é uma loja nova, mas ela faz um trabalho sensacional, uma cliente ótima, ela vende muito, as nossas roupas vendem muito lá. A gente tem um ponto de venda no Rio de Janeiro, que chama Obra Ipanema, que parece uma galeria de arte, que é bem bacana também. Mercado internacional? O mercado internacional está voltando. Aqui de Curitiba a gente vende na Namix, né? E faz ações também com a Bazar Fashion. O mercado internacional, quando a gente começou, que era muito estampado, a gente vendia para o Japão, principalmente, para a Ásia, que é um mercado assim mais pop, né? Hoje a nossa roupa já não se encaixa lá. Então a gente teve um gap, que a gente parou bem na crise de exportar, e aí a gente está retomando esse trabalho com a mesma gente que fazia para mim naquela época. A gente retomou o trabalho e o nosso foco agora é a Europa. Então, alguns países lá, os mais nórdicos, a nossa roupa é mais minimalista. Então a gente pretende, eu fiz feiras em Paris, era uma feira que se chama Rusnext, que é uma feira enorme, nessa época mais estampada, colorida. Hoje a gente já vai focar numa outra feira que é menorzinha, que é mais especializada, sabe? Nessa moda mais minimalista. Assessoria de imprensa em momentos específicos? Sim, todo lançamento de coleção a gente faz assessoria aqui em Curitiba. Em São Paulo é uma assessoria mais constante de editorial, de produção de moda, né? Então, cada uma tem a sua especialidade. Que te encaixa nas revistas especializadas também. Exato. E a gente faz muito evento que são coisas inusitadas. Aí é que eu acho que a gente consegue gerar o interesse da mídia, né? Espontânea, porque a gente não tem verba para anunciar, né? Então a gente fez, por exemplo, no ano passado, a gente fez vários eventos, um deles foi o Curadoria, que é um evento voltado para a relação da arte com a moda, lá no Parque Shopping Barigui, eles nos receberam lá, né, no mall, e foi muito bacana, teve palestras, uma teve estética linda, a estética foi bacana, a gente teve a exposição do Vantes, que é esse artista. Então assim, esse tipo de ação, que não é uma ação que você fala, é de moda especificamente, ela nos ajuda na comunicação, né, a gente tem pauta, tanto para as mídias locais, quanto para a gente, para o Instagram, para movimentar, para contar o que a gente está fazendo, né? Tem que ter conteúdo hoje em dia, né, Tabata? Senão a gente não consegue se Mas comunicar. O importante, eu acho que a mensagem final que fica aqui é que tem que começar de algum jeito. Exato. Né? Você tem que se apropriar dos teus instintos, da tua vontade de fazer. Exato. E foi assim que você fez. Foi. Eu sempre digo, assim, eu dou aula, né? E eu falo para os meus alunos, eu vim da arquitetura, para eu mostrar o meu trabalho na arquitetura, custa centenas de milhares de reais. Na moda, não. Você pode ali comprar um tecido e fazer uma roupa, gastar 50 reais e mostrar o seu trabalho. E eu acho isso, o importante é começar, sabe? Depois você aperfeiçoa, melhora, aprende. Começa com um, com dois, tem 4, depois tem 3, não tem problema, não tem se problema. adapta. Exato. E negócio é assim, a gente cresce, depois a gente volta um pouquinho, né? Mas faz parte, tem que saber que faz parte. Obrigada, Maria. Obrigada eu. Foi ótimo. Foi ótimo.